A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que está trazendo o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023, que está trazendo o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós já estudamos 7 lições nesse trimestre e na lição de número 1, nós estudamos quando a família age por conta própria. Na lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição de número 4, ídolos na família. Na lição de número 5, motim em família. Na lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 7, que foi a última lição que nós estudamos, o relacionamento entre nora e sogra. E no próximo domingo, no dia 21 de maio de 2023, estaremos estudando a lição de número 8, que vai trazer o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E o texto áureo nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E a leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17 e versículo 22, e capítulo de número 8, versículos de 1 a 3. Que nos diz: Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. E os hinos sugeridos para essa lição é o hinos de número 50, 131 e 558 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores,
é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos, que você irá encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo e edificação espiritual. O comentário, a introdução dessa lição nos diz: nessa lição, focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis para a boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. A palavra-chave para essa lição é paternidade. E no primeiro tópico vai trazer o título A Paternidade dentro da Família. Primeiro subtópico, a primeira família. No segundo subtópico, a falta de autoridade no lar. No terceiro subtópico, os problemas de uma paternidade ausente. No segundo tópico, traz o título Tipos de paternidade extremista. No primeiro subtópico, a paternidade autoritária. No segundo subtópico, a paternidade permissiva. No terceiro subtópico, Eli criou filhos que se tornaram profanos. No terceiro tópico, vai trazer o título O fracasso de 2 pais relapsos com os filhos. No primeiro subtópico, omissos para com os filhos. No segundo subtópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. No terceiro subtópico, tratamento inadequado. E vindo agora para o subsídio do livro de apoio, no capítulo de número 8, que traz o título da lição, a importância da paternidade na vida dos filhos, nos traz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. O padrão divino para a criação de filhos numa família cristã não faz distinção se comum ou especial. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17 e versículo 22, nos diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua alma. Então ele dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E em 1 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 3, diz:
E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. A introdução. Sou filho de pastor e fui criado num tempo quando havia muita cobrança da parte dos pastores por causa dos filhos. Pela misericórdia divina, consegui perceber as intenções de meu pai e minha mãe, mas em minha índole infantil e juvenil queria me induzir para o afastamento de Deus e da igreja. Escapei por causa do desígnio de Deus na minha vida. E agora posso abordar esse assunto, porque vi muitos filhos de pastores da minha geração que se afastaram da igreja e de Deus, revoltados por não serem compreendidos. Geralmente, pastores não exercem suas responsabilidades paternais e deixam para a mãe a responsabilidade de educar, de ensinar, de disciplinar, porque eles, pais, não têm tempo para cuidar dos filhos. É lamentável constatar que filhos de pastores se tornam rebeldes, revoltados e cheios de problemas emocionais. A justificativa é que os trabalhos da igreja são muitos, cuidam das famílias da igreja, mas não cuidam como deveriam da própria família. Naturalmente, não podemos nem devemos generalizar todos os pastores. Sabemos que muitos deles são extremamente corretos e tementes a Deus, mas possuem uma mentalidade equivocada de primeiro a igreja, depois a família. Essa ideia precisa ser corrigida e cada pastor deverá primeiro cuidar e pastorear a família, depois a igreja. Deve haver equilíbrio de atitude em relação à igreja e à família. Nesse capítulo, queremos analisar duas famílias sacerdotais dos tempos bíblicos. São famílias cujos pais não souberam cuidar dos filhos e, por isso, esses filhos se tornaram rebeldes. São as famílias do sacerdote Eli e do sacerdote Samuel. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, por displicência de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio, sem nenhuma experiência com Deus em suas vidas pessoais. Por outro lado, na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelas coisas sagradas do tabernáculo. Além disso, como juízes, foram injustos, sem que o pai soubesse. Agia com atitude carnal e avarenta. A lição que aprendemos é que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja e da escola. Primeiro tópico: a paternidade dentro da família. Primeiro subtópico: a família patriarcal. Na sociedade brasileira, o modelo patriarcal se tornou a base social do Brasil. Numa família patriarcal, o pai é o chefe da família. É o pai quem deve prover os alimentos para todos e o que cuida da segurança dos filhos e da esposa. A Bíblia apresenta muitos exemplos de famílias patriarcais, bons e maus exemplos. Antes de tudo, o sistema patriarcal foi criado por Deus para que Adão e Eva, o primeiro casal, que vivia no Jardim do Éden, vivesse sob esse sistema criado por Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus com características biológicas diferentes para se tornarem um casal. Mas quando se deixaram enganar pela antiga serpente e pecaram contra Deus,
Adão perdeu a noção de sua responsabilidade. Depois da queda, Adão e Eva geraram os dois primeiros filhos. A despeito da queda, tanto Adão quanto Eva cumpriam os seus desígnios na formação da primeira família na Terra. Portanto, no princípio da existência da humanidade, a família patriarcal era o tipo mais excelente para a manutenção da família. A figura do pai definia-se como o líder dentro do lar. A mulher tinha o seu papel procriativo no sistema patriarcal. Era a segunda pessoa mais importante com autoridade dentro de casa. No caso dos sacerdotes Eli e Samuel, o exercício sacerdotal era, para eles, mais importante do que se preocupar em exercer seu sacerdócio dentro de casa com a esposa e os filhos. Os dois sacerdotes, Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a própria família, principalmente com os filhos. Segundo subtópico, a falta de autoridade no lar. Martinho Lutero comentou em certa ocasião: quando a Bíblia fala, Deus fala. Com esse conceito, entendemos que a Bíblia tem, por si mesma, autoridade moral suficiente para que obedeça aos seus princípios. Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram displicentes com a autoridade no lar. Ambos eram extremamente radicais quanto à observância da lei, mas não perceberam que os seus filhos não obedeciam à lei. No caso de Eli, a Bíblia chama Ofni e Finés de filhos de Belial. Eles eram filhos do sacerdote e cabia-lhes o dever sacerdotal, que herdariam depois da morte do pai, visto que o pai estava velho e cego. Seus filhos já estavam fazendo alguns trabalhos sacerdotais, mas não eram dignos no que faziam, e o velho Eli não os acompanhava nesses serviços. No caso de Samuel, que era juiz do seu povo, aos seus filhos Joel e Abias os constituiu juízes em Berseba, conforme registra 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 e 2. Mas eles se tornaram avarentos e perverteram o juízo, conforme registra 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Hoje, no contexto atual da liderança pastoral, a história se repete, pois muitos pastores cuidam muito bem da igreja e das famílias da igreja, mas não cuidam dos seus próprios filhos, lançando o peso desse cuidado sobre as esposas. No lar, cada cônjuge tem a sua parcela de responsabilidade, e o pai não pode fugir à sua função paternal. Esse papel pastoral negativo tem produzido terríveis decepções a pais e filhos. Imagine dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Porém, seus pais não percebiam que estava havendo problemas com seus filhos, de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade com todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. A autoridade de um pai está implícita nos princípios de obediência que a palavra de Deus os ensina. Como o pai deve conduzir a sua família a fim de obter o comportamento correto dos filhos. A autoridade de um pai deve ser baseada num relacionamento de amor e confiança. Se Eli e Samuel tivessem desenvolvido um relacionamento dando tempo e atenção aos seus filhos, possivelmente eles teriam sido diferentes. Porém, não devemos julgar os pais que fizeram o melhor que podiam para direcionar a vida de seus filhos para uma vida cristã vitoriosa. Não podemos culpar os pais porque seus filhos, mesmo recebendo bons ensinamentos, se tornaram rebeldes. Terceiro tópico: os problemas de uma paternidade ausente. O grande problema das famílias de Eli e Samuel foi a ausência dos pais na vida da família,
uma vez que eles são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados revela o profundo efeito nos padrões de comportamento quando eles se tornam adultos. O líder da família é sempre o pai, não a mãe. A mãe corrobora com o pai para que a disciplina tenha sempre um caráter de responsabilidade mútua da parte do casal. Os pais devem ensinar os seus filhos quanto à bondade, à gentileza, às prioridades de suas vidas, o falar correto e o controle das emoções. Tudo isso é primordialmente trabalho do chefe da família, o pai. No caso dos sacerdotes, eles não dispensavam tempo para os filhos. Por isso, se tornaram rebeldes e profanos. Quarto subtópico: tipo de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. O primeiro tipo é o da paternidade autoritária. Pais autoritários tratam os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária apenas dá ordem aos filhos, e eles obedecem por medo e remorso. Esse tipo de autoridade e imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa e rancor. O zelo extremo de certos pastores os tem feito perder seus filhos, os quais se desviam, e alguns nunca mais voltam à igreja. O segundo tipo de paternidade negativa é a paternidade permissiva. É quando os pais não se importam com os princípios e deixam à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. É um tipo de tolerância sem freio algum que induz a criança a imaginar que seu pai não o ama, nem se importa com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, os pais permissivos são aqueles que entendem que os filhos devem ter como exemplo a eles, mas não corrigem os filhos quando cometem erros, nem são aconselhados quando se decepcionam com experiências na vida. O sábio Salomão disse em um dos seus pensamentos: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Ambos os tipos são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Quinto subtópico: Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. A palavra Belial é uma palavra um pouco obscura. No hebraico tem a palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Quando o autor desse livro afirma que os filhos de Eli eram filhos de Belial, estava declarando que os dois, Ofni e Finéias, eram pervertidos porque não respeitavam o tabernáculo e profanavam o santuário sem que Eli soubesse dos seus feitos. Quando os sacrifícios eram oferecidos pelo povo, os filhos de Eli ordenavam ao moço que separasse o melhor da carne do sacrifício que deveria ser oferecida ao Senhor e tomasse para eles, sem o menor escrúpulo, conforme registra 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 a 17. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel
tenha sido um pai relapso com a família. Segundo tópico, o fracasso de dois pais relapso com os filhos. Primeiro subtópico, omissos para com os filhos. Imagine um amor dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conhecia ao Senhor. Por que Ofni e Finéias não conheciam o Senhor? Porque seu pai talvez nunca os tinha reunido em sua casa para lembrar-lhes os mandamentos do Senhor, conforme Deus falou por Moisés, dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, conforme registra Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7. No caso de Samuel, não foi muito diferente, porque o sacerdote não tinha tempo para os filhos, os quais, sem nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando Samuel descobriu que seus filhos cometiam atrocidades no acampamento da tenda da congregação, os anciãos do povo os rejeitaram, e Samuel, mesmo sendo muito respeitado por todo o povo, sentiu-se também rejeitado. A ideia de alguns líderes cristãos de que na vida de um pastor tudo começa com o ministério e depois essa família é falsa. A prioridade dos líderes cristãos antes do ministério pastoral começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição, conforme registra 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Segundo subtópico, Eli e Samuel foram pais que tornaram seus filhos vulneráveis ao pecado. Seus filhos nasceram e lhes trouxeram alegria para a vida conjugal, mas não cumpriram o papel de pais para os filhos, de cuidar deles e de ensiná-los a andar na presença de Deus. Amavam suas esposas e certamente amavam seus filhos, mas não lhes deram a atenção que deveriam merecer. Seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos a fraquezas da carne. Não é muito diferente com filhos de líderes de igreja. Quando pais, que são pastores, entendem de modo errado o seu papel pastoral e colocam a função ministerial acima de tudo dentro do lar. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar porque não tinham tempo para os filhos. No ministério pastoral, o pastor deve ser um pai que cuide bem da própria família. Terceiro subtópico, tratamento inadequado. Esse assunto não é o mais desejado para se estudar. Entretanto, inevitavelmente, não podemos fugir do assunto que envolve as famílias dos líderes da igreja. É lamentável que pais, para preservar a imagem de seus ministérios, usem seus filhos para correção pública e muitas vezes injusta perante a igreja, para fortalecer sua autoridade pastoral. Submetem seus filhos a um comportamento diferente das demais crianças e adolescentes do ministério, porque querem que a igreja os veja como modelos perfeitos de disciplina, além de ser uma forma injusta da parte desses pais. Ainda os submete a vexames e a culpas inexistentes.
Por essa razão, estes filhos se tornam revoltados, indomáveis, rebeldes, desobedientes e insubmissos como forma de rejeição a esse tratamento. Quarto subtópico: quando os filhos criados no temor do Senhor se tornam rebeldes. Para que não cometamos injustiça nem oportunidade para pessoas que sempre querem encontrar algum fato para murmurarem contra seus pastores, eu, como pastor e pai, entendo que, quando os filhos criados no temor do Senhor e que não foram negligenciados em sua formação tomam decisões rebeldes, eles são responsáveis por suas decisões. Embora os pais sejam responsáveis por fazer o melhor para honrar o Senhor dentro de casa, ensinando os princípios da sua palavra, isso não garante que os filhos serão maravilhosos. Cada família tem sua característica e comportamento próprio no modo como foi formada. Algumas dessas famílias transpiram doçura e leveza a ponto de chamar a atenção das pessoas que convivem com elas. Quando entram na igreja para os cultos, aparecem com os rostos sorridentes, vestidas com elegância e cumprimentam a todos indistintamente. Contudo, alguns pais têm filhos rebeldes e se sentem incompetentes e culpados, porque os filhos não agem como os das outras famílias. Estes se perguntam: haverá alguma fórmula especial de criar filhos que possa garantir que eles sejam tementes a Deus? De fato, não há um método fácil de criação de filhos. Um dos princípios para os pais na criação de filhos é o que está em Provérbios capítulo 22, versículo 6, quando diz: ensine a criança no caminho em que deva andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na Nova Almeida Atualizada. Entretanto, todos sabemos que, quando os filhos rejeitam viver uma vida cristã, ninguém pode cobrar dos pais pela rebeldia dos filhos. Porém, se os pais plantam sementes boas de temor a Deus no coração de seus filhos, mesmo que eles venham a se desviar, a semente não morre, porque podemos ser surpreendidos com a operação do Espírito no tempo próprio no coração desses filhos. Conclusão: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Precisamos nos conscientizar de que não há promessa de que Deus salvará nossos filhos rebeldes, por mais diligentes que tenhamos sido. O que aprendemos é que o Senhor nos estimula a ensinar nossos filhos sobre a graça salvadora de Cristo, mas é Ele quem salva. Se você ora pelo seu filho rebelde, continue a orar, não desista de clamar. E voltando aqui para a lição, a conclusão nos diz: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que trouxe o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer o subsídio do livro de apoio da lição de número 9, que vai trazer o título Uma Família Nada Perfeita. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.